Eu não sou do tipo de pessoa que costuma falar com frequência de política. Quem sabe eu amo rock e sou apaixonado por futebol, principalmente pela Premier League. Então, um assunto que eu não entro tanto, basicamente, é política. Mas preciso pontuar algumas coisas sobre o feriado desta semana. Esse 7 de setembro que pode ficar marcado para a história. São aproximadamente 2 horas da manhã e está começando o feriado basicamente para alguns. Para outros é só um dia de descanso. Mas para mim ele significa muita coisa. Me deixa estarrecido o comportamento e ainda mais esse silêncio da direita acerca dos fatos. É provável que não haja uma manifestação em prol da bandeira, como houve em anos anteriores na gestão, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Nos últimos tempos, influenciadores políticos, mais à direita no campo ideológico, desestimularam seguidores e apoiadores a não comparecerem a estes eventos para deixarem evidente que a direita, principalmente a direita, coloca em foco a não democracia estabelecida por algumas pessoas e certos grupos nesse país na última eleição. O problema é o silêncio. Cara, o silêncio está sendo problema porque hoje a direita é a oposição. E nada mais óbvio do que a própria ir às ruas para verbalizar a sua indignação com tudo que vem acontecendo e que também chegue a mais pessoas. As propostas que a ala liberal e ou conservadora está propondo daqui adiante. Nunca antes a direita teve tanta força para defender as suas pautas de relevância, sendo elas o Estado, o Senado, atender a petição de aproximadamente 5 milhões de cidadãos brasileiros para o impeachment de arbitrariedades de um mesmo ministro do STF, contra o ativismo judicial, contra a insegurança jurídica, contra a concentração de poder do STF, a defesa do processo legal de forma imparcial, a defesa das liberdades individuais e do devido processo legal. Em uma eleição em que a justiça privilegiou algum candidato no processo eleitoral por meio de veículos de comunicação, na velha mídia tradicional. E se essa população é contrária à cassação de direitos políticos dos candidatos que se elegeram com o voto dos seus eleitores de forma devida? E também agora, quanto aos marcos desse novo governo, a criação do imposto sindical, tudo aumentando, o aumento da carga tributária, o financiamento de países, de ditaduras quebrados e que deram calote no Brasil com o dinheiro que era para ser gasto aqui dentro do nosso país, com infraestrutura, com saúde, com educação, com segurança. Dentre todas essas coisas que eu disse, temos muito mais motivos, e sem falar no principal motivo deles, que é no indivíduo, entre aspas, condenado e no maior cargo chefiando o nosso país. Não me passa um dia sem que eu olhe com desprazer para aquela estátua do Senado. Mesmo que pela internet, mesmo pelos os monumentos que representam tudo o que a nossa justiça, entre aspas, eleitoral significa, tudo que a nossa Constituição significa, que era para ser seguido. Mas o que mais me impressiona é ver gente que de fato eu admiro, pelo trabalho que fizeram, pela trajetória que tiveram nos últimos anos, adotando um modo stand-by, né? No modo fica em casa, a política a gente vê depois. Devemos reconhecer também, de forma principal, que as narrativas estão vencendo os medos. Os medos vencendo as esperanças. A censura ao questionar algo que não concorda, de ser perseguido juridicamente, de ter a vida devassada por uma falsa justiça, por pensar diferente.
de quem só está abaixando a cabeça para todo esse sistema e aceitando os fatos, de ter intimidade revelada em inquéritos ditatoriais que são processados indeferidamente e que são prolongados por anos e anos. Esse é o medo que vai tirar das ruas, nesse feriado, a festa de uma nação que por algum motivo pode se orgulhar de quem é, mas não por quem a gente colocou no poder, que por coincidência é festejado esse vazio por falsos democratas e hipócritas. Me desculpem o termo. Foi a palavra mais próxima e mais leve que eu cheguei para identificar tudo isso que acontece. E que preferem o povo na miséria, querem esses mesmos na complacência do que está acontecendo, como em países vizinhos, que ainda assim poucos lutam por uma vida melhor para o seu povo, para a sua família, para os seus ao redor. Mas querem esses complacentes com a bandeira dobrada na gaveta, sendo uma vaga maioria que não existe e não onde ela deveria estar. No alto do mastro era onde deveria estar a realidade, a nossa bandeira hasteada aos quatro ventos, expondo a bela nação que somos. Mas eu te pergunto, você, pessoa que está aqui ouvindo eu falar tudo isso, a que ponto chegamos para aceitar tudo isso que está acontecendo? Meu nome é Rafael Tavares e essa é apenas a minha opinião e também um breve desabafo sobre tudo que está acontecendo.